Turma. Bom, primeiro ponto, pessoal, quando a gente está falando de contas a pagar, turma, aqui dentro da Camino, a gente precisa entender duas variáveis que vai guiar vocês ao longo da experiência Camino, tá? Sempre que você vem aqui em contas a pagar ou contas a receber, você vai ter aqui a central de pagamentos e a lista de pagamentos, tá? A central de pagamentos ela vai funcionar como dashboard de tudo aquilo que você precisa executar. Ou seja, a central de pagamentos ela sempre vai falar aquilo que você precisa pagar, aquilo que você precisa conciliar. Então, aqui quando você entra na central de pagamentos, você vê que no dia 3, cara, eu não paguei essa conta aqui de R$ 62,22. Então, isso daqui vai te dar um momento de tempo. Então, se você precisa executar alguma coisa, ele já está aqui na central de pagamento. Obviamente que vocês precisam cadastrar antes, né? Porque o sistema ele não vai conseguir adivinhar o que você tem para pagar sem você cadastrar. Mas o ponto é que a central de pagamentos ela funciona como como um portal de tudo aquilo que você tem para pagar no dia, um portal de executáveis, daquilo que você precisa executar, tá? Quando você vem aqui na lista de pagamentos, você vai pegar o quê? Uma lista de pagamentos de um determinado período de tempo. Então, sempre que você vai entrar na lista de pagamento, você vai entrar aqui num grande filtro e você pode filtrar de uma maneira muito fácil. Eu quero ver tudo aquilo que eu tenho para pagar no dia 1 até o dia 8. Clico aqui na situação pendente, que é aquilo que não executei nenhum tipo de ação. Agendado é aquilo que eu já mandei agendar aquele determinado pagamento, ou seja, ele está provisionado, e pago é tudo aquilo que eu já paguei. Se eu quero saber tudo aquilo que está pendente, é só eu deixar nessa situação pendente, clicar em buscar, que ele vai me dar tudo aquilo que eu tenho para pagar naquele determinado período de tempo. Então, eu vou ser propositalmente redundante, tá, pessoal? Novamente, de novo, central de pagamentos vai ser tudo aquilo que você tem para pagar num determinado período de tempo, sempre no mês, tá? Então, a gente sempre, por default, vai dar uma visão mês. Caso você queira alterar essa visão, você também pode colocar aqui em filtro e filtrar para uma visão melhor, ou uma visão que você queira ver. Então, daquela visão que eu coloquei lá na lista de pagamentos, eu posso colocar aqui também. Quando eu clico em buscar, ele vai dar exatamente aqui a mesma quantidade de pagamentos, tá, turma? Um ponto muito importante é vocês entenderem exatamente qual é o propósito de cada um, tá? Então, central de pagamentos sempre vai dar aquilo que você vai executar, e na lista de pagamentos ele vai dar também aquilo que você quer executar, só que de uma maneira mais analítica. Se eu mando pesquisar aqui, clique em buscar, ele vai me dar isso de uma maneira super mais analítica, tá? Tem um outro ponto, tá, pessoal? Isso daqui também é um jeito de você fazer relatórios dentro da Camino, tá? Então, vamos supor, a Camila, ela recebe uma diretriz aí do gerente dela e fala assim, Camila, eu preciso saber tudo aquilo que eu vou pagar esta semana. Então, a minha sugestão é que a Camila vá aqui na lista de pagamentos, coloque aqui o vencimento do dia 6 até o dia 10, clique em buscar e a gente vai dar exatamente tudo aquilo que vai vencer. Mas Camila, eu quero isso de um jeito, em uma planilha Excel. Quero que você me mande isso pelo WhatsApp, que eu quero ver tudo direitinho. Não tem problema. A Camila vai filtrar, como eu ensinei aqui para vocês, vai colocar a visualização detalhada, que aí vai aparecer a classificação, centro de custo, unidade de negócio, o detalhe, e ela vai conseguir fazer o quê? Exportar isso numa planilha de Excel para mandar para o diretor dela ou para o gerente dela que está fazendo esse pedido. O que eu quero dizer, turma? Eu quero dizer que na lista de pagamentos é um ótimo jeito, um jeito muito simples e muito fácil que a gente tem como, de fato, fazer um pequeno relatório mediante algumas variáveis que a gente tem aqui em filtros. É tudo correto até aqui, turma? Alguma pergunta? Podem perguntar aqui no chat que a gente vai respondendo ao longo da conversa, tá, turma? Tranquilo. Um outro ponto, pessoal, é que ambos, tanto na lista de pagamento como na central de pagamentos, eu consigo fazer o quê? Cadastrar uma conta nova a pagar. Tudo.
Absolutamente tudo na Camino, pessoal, eu consigo fazer de maneira unitária ou eu consigo fazer de maneira em massa, tá? Se eu clico aqui embaixo, na setinha aqui, eu consigo baixar o modelo da planilha de pagamento, perdão, preencher e depois subir aqui dentro da Camino, tá, pessoal? Tal qual como na lista de pagamentos, eu consigo fazer a mesma coisa, tá? Não existe uma diferença intrínseca entre a central de pagamentos e a lista de pagamentos. Ambos vão te dar a mesma visão, só que por jeitos distintos, tá bom, pessoal? Quando eu clico aqui em novo, é muito importante, e uma pergunta que vocês têm que responder como financeiro para o gerente de vocês é: quanto que vai custar a minha empresa até o fim do ano? Quanto que vai custar a minha empresa até o fim, até o ano que vem? Como que eu consigo essa informação, né? Bom, a gente como financeiro, a gente vai receber as contas, pagar, mas a gente precisa registrar isso para ter o quê? O fluxo de caixa. Então, se eu tenho uma despesa mensal que é recorrente, o salário do Fernando, o salário da Camila, eu tenho que cadastrar aqui no sistema para quê? Para eu ter um fluxo de caixa. O melhor jeito de vocês responderem os chefes de vocês sobre quanto que a empresa está custando ou vai custar durante um determinado período de tempo é vocês cadastrarem todas as despesas recorrentes. Então, vamos lá, cadastrar aqui uma despesa recorrente de um jeito super simples. Vou cadastrar aqui para Ferragens Hermann, que eu faço um Pix para eles de R$ 1.000 toda vez, tá? Lembrando que ao selecionar o Pix, a Camina ela já avisa para você. Olha só, a chave de Pix não está informada. Se eu for tentar realizar um Pix para Ferragens Hermann, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir pagar. Por quê? Porque não tem a chave Pix dele aqui. Então, eu posso literalmente clicar em corrigir aqui para fazer a correção. Onde eu clico aqui em dados bancários e falo que a chave Pix é o CNPJ deles. Pronto. Deixa eu só fechar aqui. E é um outro ponto importante. Como aqui a gente já faz a checagem da chave Pix, a gente já está falando, olha só, a chave Pix informada não é válida, ou seja, a gente não vai conseguir pagar esse cliente de jeito nenhum. Deixa eu selecionar outro cliente. Aqui, isso, boa. Aqui ele já acusa que a chave Pix já foi validada, tá, pessoal? Eu coloco aqui um teste, coloco a data do vencimento e a data da competência. E aqui eu coloco a classificação. Se eu não colocar a classificação, pessoal, eu não vou conseguir ter o fluxo de caixa, ou seja, vocês não vão conseguir responder com assertividade quanto que essa empresa vai custar daqui a um determinado período de tempo, tá? Então, vou botar aqui qualquer classificação, mas o ponto importante, como que eu projeto essa despesa? Como que eu lanço essa despesa para frente sem ter que ficar fazendo isso o tempo todo, tá? É só clicar aqui em parcelamento e colocar como conta mensal, tá? Se eu coloco isso como conta mensal, eu consigo projetar pela quantidade de tempo que eu quero ter. Então, vamos colocar aqui por 3 meses, que aí eu projeto até o final do ano de 2025, tá? Se eu clico aqui também em rateios, eu consigo fazer um rateio dessa determinada despesa. Esses R$ 1.000 aqui que eu pago, eles vão entrar na classificação de salário, e vai ser 50% de salário, e depois ele vai entrar na classificação de 13º, que 50% desse valor é em 13º. Eu posso colocar tanto em percentual como em valor fixo, tá? Clico aqui em adicionar, ele vai falar que o rateio está completo e eu salvo. Automaticamente, eu criei uma projeção disso para frente, tá? E o que vocês vão ganhar aqui, o que vocês vão conseguir responder para os diretores de vocês, para os CEOs de vocês? Quando vocês vêm aqui em relatórios e no fluxo mensal, e você clica aqui em incluir projeção, você vai conseguir justamente falar o quanto que a sua empresa vai precisar de capital para se manter viva aí até dezembro, tá, pessoal? Então, é esse o ponto que a gente está, quando a gente fala sempre de pagamentos, é um ponto muito importante. Quanto que a sua empresa precisa fazer de capital
para ela se manter durante um determinado período de tempo. Então, aqui a gente já entende que eu já tenho aqui, em outubro, mais de 1.000.000 aqui, 802, para fazer de capital, para de fato, né, eu conseguir manter a minha empresa saudável, tá? Aqui a gente já dá um resultado e aqui a gente já dá um acumulado. Cara, eu tô com menos 811 mil que eu preciso fazer de capital de giro, né, para poder manter minha empresa saudável, tá? Como que a gente consegue isso? Como que eu tenho essa visão que todo gestor vai gostar de ter, essa visão que todo diretor vai gostar de ter, de saber quanto que a sua empresa precisa fazer de dinheiro, né, de recurso, para manter ela saudável, cadastrando todas as despesas recorrentes, pessoal. Ah, mas eu tenho poucas despesas fixas. Conta de telefone, por exemplo. Conta de telefone, a gente consegue cadastrar uma média, né? Então, a gente seleciona aqui o banco, seleciona a pessoa e, eu não sei quanto que vem de telefone. Sempre vem algumas coisas quebradas e centavos quebrados. Cadastra a média, que se você cadastrar a média, você já vai conseguir ter aquele valor médio de quanto que você vai gastar até o final do ano, tá, pessoal? É muito importante que a gente entenda o seguinte: cadastro de contas a pagar é o cadastro de todas as contas, inclusive aquelas que variam nos centavos. Pessoal, algum ponto até agora, alguma coisa que não ficou claro? Não? Tudo certo? Então, Certinho. vamos lá. Muito importante também, na hora de cadastrar uma contas a pagar, é você colocar o meio de pagamento. Se for boleto, precisa ser selecionado o boleto, tá, pessoal? Lembrando que a gente tem vários treinamentos de caixa de entrada, tá? Que raramente, se vocês têm o DDA ativado aqui dentro da Camino, ou se vocês têm conta Camino, vocês conseguem, pela caixa de entrada, trazer esse boleto. Então, raramente vocês vão ter que importar algum boleto se vocês têm o DDA ativado, o certificado digital ou então a conta Camino ativada, tá? Mas isso daí é em um outro treinamento, e tem vários treinamentos já disponibilizados lá no nosso YouTube sobre caixa de entrada que vocês conseguem ver. É um tema super interessante que vai ajudar bastante vocês. Hoje é simplesmente em contas a pagar. A gente também consegue selecionar via TED, então aqui o sistema ele já acusa, né, que a Beatriz Garcia ela não tem o quê? Dados bancários. Clique aqui para editar, aí você vai clicar, vira aqui em dados bancários e vai editar aqui o TED que a Beatriz vai receber esse determinado recurso, tá, turma? É... E basicamente era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês sobre contas a pagar. E aí eu vou dar uma repetida em tudo que eu falei, tá, pessoal, para ficar bem fixo. Entendam, quando você vem aqui em contas a pagar, você tem a central de pagamentos e a lista de pagamentos. A central de pagamentos ela funciona como um dashboard de tudo aquilo que você precisa executar no dia, tá? Então aqui eu tenho basicamente R$ 62 para pagar no dia 3, que eu não paguei, porque estamos no dia 8, tá? Então tudo aquilo que você precisa executar está aqui. Para pagar via Camino é muito simples. Com um clique, você já consegue pagar 3, 4, 5 pagamentos. Ah, mas Felipe, eu quero só filtrar um determinado pagamento para pagar. Não tem problema. Você pode clicar aqui em filtro e perguntar qual é a pessoa que você quer pagar. Ah, qual é a unidade de negócio que você quer pagar. Opa, vamos lá, Fernanda. Deixa eu ler a sua pergunta aqui. Se eu estiver configurado para outro banco, paga pela conta Camino? Sim, tá? Aí o que você teria que fazer, tá, Fernando? Você isolar qual é a conta que está configurado para você pagar. Então, vamos lá. Você cadastrou uma conta a pagar pelo Santander Seguros. É só você clicar aqui em conta de pagamento, buscar, que a gente vai dar todas as contas aqui de pagamentos que você cadastrou, tá bom? Ou então, pesquisar pela pessoa. Mas sim, se você clicar naquele botão, a gente vai mandar tudo pela conta Camino ou pela conta pré-setada, tá bom? Consegui responder sua pergunta? Show de bola, tá? Utilizem esse filtro, tá? Utilize esse filtro, Fernando, a seu favor, tá? Por quê? Porque você consegue selecionar
por centro de custo, por classificação, por unidade de negócio, então você consegue ter alguns filtros que vai te ajudar ali na produtividade do seu dia a dia, tá, Fê? Olha aí, o íntimo já chamando de Fê. É... Quando você vem aqui em listagem completa, você vai cair o quê? Vai cair na lista de pagamentos, que é aquilo que eu falei. Você vai ter um analítico de tudo aquilo que você vai ter que executar durante um determinado período de tempo, tá? Então, aqui você pode selecionar a mesma visão da central de pagamentos, que te dá sempre a visão do mês, tá? Você coloca no dia 1 até o dia 31, clique em buscar, e ele vai demorar um pouquinho aqui, mas ele vai te dar tudo aquilo que você tem para pagar durante o mês. Um ponto importante, tá, pessoal? Nos sinaizinhos aqui que a Camino oferta para vocês. Se tem essa bolinha cinzinha, quer dizer que a conta o quê? Está pendente. Se tem esse cifrãozinho aqui, quer dizer que a conta não foi conciliada, tá bom? E aqui nesses 3 pontinhos você consegue duplicar ou importar um rateio para essa determinada conta, tá? Um ponto importante, a gente consegue fazer ações em massas em determinadas contas, porém só as pessoas com acesso de gestor conseguem fazer edição em massa. O que seria edição em massa? Eu quero editar essas 3 contas aqui para mudar para uma pessoa, alterar a forma de recebimento, de vencimento, alterar a descrição, alterar o centro de custo. Porém, somente pessoas com acesso à gestão, tá, vai conseguir fazer essa edição em massa. Um outro ponto importante é que eu consigo fazer exclusão de conta, mas, novamente, somente gestores com a permissão de gestão vai ter esse poder de fazer a exclusão de contas a pagar. Porém, é um ponto importante. Quando eu excluo algo, ele vai se tornar irreversível, ou seja, eu não consigo trazer de volta. Porém, eu consigo ver quem excluiu. Se eu clico aqui na parte de excluídos, eu consigo ver de imediato os logs das pessoas que fizeram a exclusão. Então, eu clico aqui em excluídos, clique em buscar e vai ter aqui que eu excluí essas 3 contas, tá, pessoal? Porém, novamente reforçando, somente as pessoas com acesso à gestão vai conseguir ter esse, aspas, poder, tá bom, turma? Bom, basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então, novamente, a gente tem vários materiais ali no YouTube que podem ajudar vocês. A minha sugestão aqui é que vocês olhem os treinamentos da caixa de entrada. Que o treinamento da caixa de entrada vai complementar exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês, tá bom, pessoal? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Algum ponto não ficou claro? Alguém quer falar alguma coisa? Ou que gostaria que eu reforçasse melhor alguma situação que acontece no cotidiano